Graças e paz, amados, passando aqui mais uma vez para gravar nossa mensagem de fim de ano. Mas antes de gravar a mensagem, eu quero orar, pedindo a unção, a bênção e o poder do Todo-Poderoso sobre a minha vida e sobre a sua vida. Pai, muito obrigado, porque hoje podemos chegar ao último dia de 2025, dia 31 de dezembro, com saúde, com alegria, com paz, o coração transbordando de alegria, especialmente, Senhor, por tu nos dar a oportunidade de pregar a tua palavra para o teu povo, para a tua igreja. Mas para tanto, Senhor, eu preciso da unção do teu Espírito Santo, que o Senhor me capacite com o poder que vem do alto, para que essa palavra seja poderosa para aqueles que nos assistem. Também, meu Pai, conceda aos nossos espectadores espírito de revelação e de sabedoria, no pleno entendimento da tua palavra. E desde já, Senhor, nós queremos dar a ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Queridos, nós estamos terminando um ano com muita alegria, com paz, com saúde, e vamos começar amanhã um novo ano que com certeza também teremos um ano de 2026 maravilhoso. E desde já queremos agradecer a ti, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado e pela tua bondade. Mas, queridos e amados espectadores, a minha pergunta é o seguinte: qual é a sua expectativa para 2026? Eu pergunto isso porque, se você não tiver expectativa nenhuma, nada vai acontecer no ano que vem. Então é preciso que, acima de tudo, você crie da parte de Deus expectativas positivas para o que vai acontecer. Agora, a pergunta é o seguinte: você já é um homem ou uma mulher sobrenatural, ou você ainda é um homem ou uma mulher natural? Faça essa pergunta porque, se você for ainda uma pessoa natural, você vai ter muitos problemas para o ano que se aproxima. Porque, naturalmente falando, 2026 vai ser um ano muito difícil para as pessoas. Porém, para aqueles que já são sobrenatural, há uma boa perspectiva de você ter um ano maravilhoso. Então, a sugestão é a seguinte: se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, a nossa recomendação é que você o faça agora. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agora, se você não quer aceitar Jesus, é uma opção sua. Se prepare para dias difíceis em 2026, porque as perspectivas políticas, econômicas e espirituais são bastante difíceis. Portanto, se você já é um cristão nascido de novo, e eu vou ler um texto que nos fala sobre isso, trate de viver esta vida no sobrenatural, porque vai ser muito difícil vivê-la no natural. Mas a palavra nos assegura, no livro de 1 Coríntios 2, 14 a 16, o seguinte: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois, quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Meus amados, que palavra poderosa. Então, aqui nós vemos que tem o homem natural que não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura aos olhos humanos, e ele não pode entender as coisas espirituais porque ele é natural. Essas coisas só podem ser discernidas espiritualmente. Então, em primeiro lugar, há uma necessidade, há uma determinação de Deus, há uma recomendação do céu para que você se torne um homem espiritual, porque aí você vai poder entender todas as coisas, inclusive você vai ter a mente de Cristo, meus amados. Isso é por demais interessante, porque
Se nós temos a mente de Cristo, nós vamos estar acima da média, nós vamos estar acima das coisas naturais, nós vamos estar acima das coisas normais e vamos viver um tempo novo, um tempo de desafio, um tempo de conquista, um tempo de vitória, um tempo de fé maravilhoso. Portanto, a nossa recomendação para esse novo ano que se aproxima é: não entre o novo ano como uma pessoa natural. Por favor, faça a oração de confissão, entregue o seu caminho a Jesus, e aí sim, ele vai cuidar da sua vida, vai colocar a mente de Cristo na sua mente, que vai ser algo tremendo e maravilhoso, e aí você vai realmente ter vitória no ano 2026. Caso contrário, mesmo você já sendo um cristão, se você não usar as armaduras espirituais de Deus, você não vai conseguir sobreviver facilmente, porque essa vitória é para os homens espirituais, as mulheres espirituais. Portanto, nós precisamos demais de alcançar o nível da mente de Cristo, e isso só é possível para aqueles que recebem o Espírito Santo no seu coração. É o Espírito Santo em nós que determina a mente de Cristo para nós e para as nossas vitórias. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: quem você é em Deus? E aqui eu vou fazer 3 perguntas e vou lhes dar a resposta. Primeiro, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Segundo, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Terceiro, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Então vamos trabalhar bem esses 3 pontos aqui para você captar a mensagem, para você entender todo o processo para 2026 e assim você ser bem-sucedido. Aqui ele diz que, 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Olha que coisa extraordinária. A pergunta é: o que a Bíblia diz que eu sou em Cristo? Primeiro, nova criatura. Mas eu só serei nova criatura se eu estiver em Cristo, se eu me transformei de um homem natural para o homem espiritual. Então, aí é tudo novo. Do contrário, meu velho, você vai amargar as mesmas derrotas de anos anteriores, porque essa vida nova é para quem recebeu a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Primeiro, as coisas se fizeram novas. Segundo, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Tem gente que não passou as coisas antigas ainda e quer alcançar as coisas novas. Não vai ser possível. O novo só chega quando o velho sai. Quando o velho sai, o novo entra. Não tente conviver com os dois, porque não é possível. Você precisa nascer de novo, você precisa ser nova criatura, para aí sim as coisas velhas se passarem e eis que tudo se fazem novas. Deus tem coisas novas para você e para mim em 2026. Vamos estar abertos, vamos estar disponíveis, vamos estar com a mente fresca para receber o novo de Deus em 2026. Gálatas 4:7 diz assim: de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Jesus diz: se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, aqueles que cometem ainda pecado não são livres, são escravos do pecado. Então eu só posso me livrar dos pecados quando Jesus me liberta. Eu preciso muito dessa libertação em Cristo para mim poder viver o novo de Deus. Então, olha só, de sorte que você não é mais escravo, querido. Você foi comprado
por um alto preço, o preço de sangue. Você agora é nova criatura, você agora é filho de Deus. Você não é mais escravo, agora você é filho. E sendo filho, você também é herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então essa é uma verdade muito importante, da qual você precisa entender, realizar e participar. Agora, em Gálatas 3:26 diz assim: pois todos vós são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Olha só, aqui eu estou te dando os passos bem pormenorizados de como você pode sair da condição de criatura para a condição de filho. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, Cristo é o nosso passaporte. Cristo é o sucesso. Cristo é o caminho, a verdade e a vida para nós nos achegarmos a Deus. Não há como você se achegar a Deus se não for através de Jesus. Os discípulos, em conversa com Jesus, quando ele disse que ia subir para o céu, eles perguntaram: Senhor, mas como saber o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Hoje, meus queridos, os judeus têm um problema. Eles não aceitam a Jesus como Messias. Então, eles não vão se tornar filho de Deus, mesmo eles sendo judeus, filhos da promessa, mas promessa não quer dizer nada. O que quer dizer é realidade. E a realidade é aceitar o senhorio do Senhor Jesus Cristo como o nosso único Senhor e Salvador das nossas vidas. Sem a intermediação de Jesus, ninguém chega ao Pai. Não importa se você é judeu, se você é gentil, só chega até Deus quem tem Jesus Cristo. Então é muito importante você entender essas coisas. Outra coisa que você que a Bíblia diz que você é, Romanos 8:37. Olha só. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Jesus Cristo. Então, além de você ser nova criatura, além de você não ser mais escravo, ser filho de Deus, você agora é mais que vencedor. As pessoas, quando nascem, elas se tornam vencedoras, porque naquela guerra dos espermatozoides no ventre da nossa mãe, é uma disputa hercúlea. São muitos milhões de espermatozoides e só um alcança o alvo para fecundar. Então, todo ser humano, normalmente falando, ele é vencedor, porque ele venceu toda uma concorrência de espermatozoides que ele tinha pelo caminho e fecundou um feto, fecundou o óvulo, fecundou no ventre da mamãe. Então, por esta condição, ele é vencedor. Mas a grande notícia é que quando você aceita Jesus, você passa, além de vencedor, a ser mais que vencedor, por meio daquele que nos amou, que é Cristo Jesus. Olha só, aqui o texto de Romanos nos conta de uma série de dificuldades que nós passamos, e ele termina dizendo: em todas essas coisas, em todas essas guerras, em todas essas batalhas, em todas essas dificuldades que nós travamos no dia a dia, e que vamos travar no ano de 2026, nós seremos mais do que vencedores. Por quê? Por causa daquele que nos amou. Então, você não é apenas vencedor, você é mais que vencedor. Agora, se você não tomar posse desta verdade, você vai enfrentar muita dificuldade, muitas lutas, muitas batalhas, e, se não for utilizada a fé genuína, você vai naufragar, você vai perder,
Você não vai conquistar. 2026 é para mais que vencedores. Portanto, nenhuma chance para você vencer em 2026 no campo natural, mesmo você já sendo um filho de Deus. Então, mesmo sendo filho de Deus, você precisa usar as armas espirituais, usar a mente de Cristo que está no seu interior, que é o Espírito Santo de Deus. Aí sim, quando você alinha a mente de Cristo com a mente humana, o sucesso acontece. A vitória chega, a bênção se concretiza. Então, veja bem, quem que eu sou? O que a Bíblia diz que eu sou? Primeiro, eu sou nova criatura, se eu tiver nascido de novo. Eu deixo de ser escravo e torno-me filho de Deus. Terceiro, eu deixo de ser vencedor para ser mais do que vencedor. Segunda coisa, o que eu posso? Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E o que a Bíblia diz que eu posso? Filipenses 4,13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, em mim mesmo eu sou um fracassado, eu sou um derrotado. Mas em Jesus eu posso todas as coisas. A Bíblia diz que para Deus não há impossíveis. Lucas 1,37. Porque para Deus não há impossíveis. Para o homem, sim, há impossibilidades. Mas para Deus, nada é impossível. Portanto, em Cristo eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Em Salmo 60, verso 2, diz outra coisa maravilhosa. Diz assim: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Ou seja, nós temos no nosso dia a dia muitos adversários, mas quando você se apega a Deus, Ele faz proezas com você, porque Ele mesmo calca aos seus pés, pisa com seus pés os nossos adversários. Então, não tente vencer as dificuldades do dia a dia na força do braço, na força do homem, na capacidade humana. Esquece, meu nobre. Você só consegue fazer proezas, coisas grandiosas, coisas espetaculares com a presença do Senhor. Porque Deus mesmo pisa aos seus pés os nossos adversários e nos dá a vitória. Outra coisa, tivemos uma experiência de um cego que tinha um filho, de uma pessoa que tinha um filho cego. Ele foi até Jesus e falou: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, cura esse meu filho. E aí Jesus responde. Ao que Jesus respondeu: se podes, tudo é possível ao que crer. A fé é a nossa arma secreta. A fé é o nosso instrumento de vitória. Então, perguntaram para Jesus: Senhor, será que você pode fazer alguma coisa pelo meu filho? E ele respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. Então, meu querido, você como um servo de Deus, uma serva do Senhor, não pode ter derrota, porque a vitória está do nosso lado. Tudo é possível ao que crê. Agora, se você não crê, não vai acontecer nada. Porque Hebreus 11,6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que buscam a Deus precisam crer que Deus existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, meus amados, aí que está a grande verdade. O Senhor quer te dar vitória. O Senhor quer me dar vitória. Mas essa vitória só vem pela fé, que é um dos próximos passos seguintes que nós vamos ver nas próximas explicações aqui da palavra de Deus. Então, ao que Jesus lhe diz, tudo é possível ao que crê. Agora, tem uma outra palavra muito tremenda, amados, que é Efésios 3, 20 e 21, que diz o seguinte, amados: ora, aquele que é poderoso
para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Preste atenção nisso. Aquele que é poderoso, Jesus é poderoso, repita comigo, Jesus é poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Você nem pediu, nem pensou, Jesus já fez, porque ele é poderoso para isso, através do poder do Espírito Santo, que opera em nós. Quem opera os milagres de Deus é o Espírito Santo, que habita em você, que habita em mim. Isto é, se você der espaço, se você não abafar o Espírito Santo, se você não entristecer o Espírito Santo, se você não apagar o Espírito Santo, ele vai fazer grandes coisas na sua e na minha vida. Porém, nós precisamos da legalidade, dar espaço, dar confiança, exercitar a fé no poder do Espírito Santo. Agora, tem um detalhe interessante nesse versículo aqui, que muita gente passa batido. Olha o que ele diz aqui. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Olha o detalhe. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Ou seja, nós temos que dar sempre glórias a Deus, graças a Deus, por causa de Cristo Jesus, porque é ele quem merece todo louvor, toda honra, toda glória. Ele é que faz? Através do Espírito Santo? Sim, mas ele merece o reconhecimento, a glória, o poder na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, é muito interessante saber que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós, pelo Espírito Santo, a ele, a Deus Pai, seja a honra, a glória, o louvor e a adoração, na igreja e para sempre, em todo tempo, em todo sempre. Amém. Terceira coisa, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E o que a Bíblia diz que eu tenho? Algo poderosíssimo. Está escrito em João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O bem maior, meus queridos, que nós possuímos é a vida eterna em Cristo Jesus. Quem tem Cristo Jesus tem a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Irmãos, isso é muito sério, isso é muito importante, isso é muito importante. Olha só, por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então Deus quer que você tenha a vida eterna. Então eu tenho o Pai, eu tenho o Filho e eu tenho o Espírito Santo. Aí eu tenho a vida eterna. Se eu não tiver os três, vai ficar difícil. 2 Coríntios 9:8 diz o seguinte, amados. Deus pode, não está dizendo que ele vai fazer, ele pode fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Gente, se o cristão compreendesse esse versículo, ele não passaria dificuldades financeiras, ele não passaria dificuldade alguma, porque a Bíblia diz que Deus pode fazer.
Não está dizendo que ele vai fazer. Aí tem muita gente que pensa que ele é obrigado a fazer. Não é, não. Ele pode fazer, mas não é obrigado. Você precisa estar em comunhão com Deus, em perfeita harmonia com o Espírito Santo, para usufruir dessas maravilhas que está escrito aqui. Olha só. Deus pode fazer abundar em toda a graça. A graça é o favor que nós não merecemos. É de graça. Deus faz porque nos ama. Não que a gente mereça nada. O ser humano não merece nada. Mas Deus nos ama maravilhosamente bem. Então, Ele pode vos fazer abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, não é de vez em quando, não, é tendo sempre, todo tempo, em tudo, não é só em algumas coisas, é em saúde, em alegria, em paz, sucesso, na igreja, em casa, na família. Ampla suficiência, ou seja, a gente tenha mais do que necessita. Superabundez em toda boa obra. Ou seja, tudo que você colocar, meu querido, minha querida, às suas mãos, Deus vai fazer abundar. Deus vai fazer crescer. Deus vai fazer prosperar. Deus vai confirmar a palavra da sua aliança, trazendo o benefício que você precisa, que você necessita. Agora, olha só. Outra palavra maravilhosa. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, o cristão, ele já é abençoado de nascença. Você não precisa orar. Pastor, ore aí me abençoando. Essa é uma oração inconsequente. Porque eu não vou abençoar quem já é abençoado. Amado, entenda essa verdade. Entenda esse propósito e receba essa bênção na sua vida. Você já é abençoado. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado no passado. Nós fomos abençoados no passado, com toda a sorte de bênçãos, seja a bênção que for, financeira, material, espiritual, profissional, qualquer bênção que você precisar, você já foi abençoado nas regiões celestes. Não é aqui na região terrestre, na região celeste, em Cristo Jesus. Então, meus amados, é maravilhoso demais. Agora, uma coisa que eu e você não podemos esquecer, que está no Deuteronômio 8, 17 e 18, que diz assim: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sobre juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, veja só, eu tenho que reconhecer que a minha prosperidade, a minha riqueza, os meus bens, tudo de bom que eu possuo, não está em mim, vem do Senhor. Então, é muito interessante você compreender Provérbio 10, 22, que diz assim: a bênção do Senhor é o que enriquece e não acrescenta dores. Amado, bênção que acrescenta dor não é bênção, é tribulação. Mas a bênção do Senhor não acrescenta dores, ela enriquece. Mas não se esqueça do reconhecimento, porque Deus tem uma aliança com os nossos pais que nos alcançou. E é através dessa aliança que Ele nos abençoa. Queridos, o papo está muito gostoso, mas o tempo já se foi. Nós vamos concluir essa passagem aqui, e domingo que vem nós vamos dar continuidade a esse estudo para a conclusão da nossa mensagem para 2026. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Senhor, naquilo que eu não fui capaz de mencionar, que o Espírito Santo complete a obra no coração dos irmãos,
que eles possam receber essa palavra no Espírito e serem grandemente abençoados nesse 2026, pela graça do Senhor. A Ti, Pai, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração.